Ei, som. Boa noite, igreja. Boa noite. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Isso. Hoje é quarta-feira, culto da família. E que bom que você veio para estar conosco nessa noite. Quero que nosso Deus é poderoso para nos ouvir. Amém? Em nome de Jesus, vamos invocar o nome do Senhor pela nossa família, pela nossa casa. Porque nós sabemos o quanto eles precisam de Jesus, o quanto eles precisam ser salvos como nós fomos resgatados, amém? Então feche os seus olhos, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos diante do Senhor nessa noite, porque nós cremos, Jesus, que o Senhor nos ouve, cremos, meu Pai, no seu poder, cremos, meu Pai, que o Senhor é autoridade sobre tudo, Jesus. Cremos, meu Pai, que hoje, Jesus, a bênção está chegando em nosso lar, em nossa casa. E aquilo que era impossível aos nossos olhos, e aquilo que era impossível aos olhos de muitos, Deus, hoje se cumpre em nossa casa, hoje se cumpre em nossa família, o teu poder em criação, Jesus. Porque estamos aqui reunidos em oração pela nossa casa, reunidos, meu Pai, em oração pela nossa família, Jesus. Oh, e pedimos ao Senhor, meu Pai, a tua unção de bênção, pedimos a tua unção de cura, pedimos, meu Pai, a tua unção de refrigério sobre os corações, sobre as almas, sobre todo o ser, ó Pai, sobre toda a nossa família, Jesus, aonde eles estiverem, Pai, que o teu poder possa estar, que o teu poder possa alcançá-lo, Jesus, que o Senhor possa reatar novamente essa aliança entre esse homem, essa mulher, entre esse filho, meu Pai, e seus pais. Oh, Pai, entre agora nesse lar, Jesus, trazendo a cura àquele que está doente. Ah, meu Pai, aquele que não somente de corpo, mas de alma também está doente, aflito, triste, Pai, alcance-o agora com o seu poder, alcance agora com essa unção que desce do céu. Oh, meu Pai, refrigera a nossa alma e cura o nosso interior, porque o Senhor é Deus de grandes coisas, porque o Senhor é Deus que faz maravilhas, porque o Senhor é aquele que não mudou, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus, o mesmo Senhor, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda honra. E nós invocamos o seu nome porque temos essa certeza em nosso coração que o Senhor está vivo. Temos a certeza em nosso coração que o Senhor nos ouve, Pai, e que hoje recebe o nosso louvor, que hoje recebe, Jesus, a nossa adoração. Aleluia. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória, e honra, levantemos nossas mãos para teu nome
palavra de Deus no nosso coração. Isso, prepare o seu coração nessa noite. Se declarou, não há como Ele, não há como Ele. Não há tentação, não há doença, não há fragilidade, não há coração duro, não há nada, não há empecilhos para Ele. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele não era, Ele é, e Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. Oh Pai, hoje diante de Ti fazemos essa oração, porque nós queremos mais de Ti, Jesus. Porque nós queremos mais de Ti, Jesus. Porque o desejo do nosso coração não tem mais o Senhor. E para isso, Jesus, é necessário, Pai, sacrificar. É necessário diminuir, Jesus. É necessário negarmos a nós mesmos. É necessário, Jesus. Oh, fazemos essa oração diante do Senhor. Nos ajude então assim a seguir, Pai. Nos ajude assim então a seguir, Jesus. A seguir a Ti, Jesus. Oh, Pai, se serve, Jesus. Se entregar por completo, Jesus. Oh, aleluia. Meu
Graças a Deus, nós estamos aqui hoje, quarta-feira, dia de orarmos pela família, dia de darmos continuidade àquele projeto. A gente ora, família, a igreja de joelho e a família de pé. E você precisa então aprender sobre isso. É importante que você entenda um processo do mundo espiritual que infelizmente algumas pessoas não compreendem. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de uma mensagem muito simples, mas eu vim até com essa camiseta hoje já para colaborar com a mensagem que nós vamos falar. Então, aqui no livro de Gênesis, capítulo 20, podemos ler do capítulo 24. Acabou ficando lá minhas anotações, é o que eu falo, uma distração já traz todo um problema. Aqui está falando sobre uma característica de um servo, cujo a gente conhece, é o Abraão, e ele gerou um filho, cujo nome é o Isaac, e ele então tinha que dar continuidade ao que o pai dele começou a fazer. Mas aí o que acontece? Aqui nesse livro, no livro de Gênesis, o capítulo 24, diz aqui claramente o seguinte: e era Abraão já velho, havia abençoado Abraão em tudo.
Então veja que o Abraão já estava com uma certa idade física e ele estava literalmente abençoado em tudo. O tempo dele estava passando, ele já estava ali com uma certa idade, e aí ele entendeu que era a hora do filho dele dar continuidade à obra de Deus, era a hora do filho dele dar continuidade ao que nós estávamos, ao que ele começou a fazer. E aí então diz assim, ó, e disse Abraão ao seu servo, mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Agora, põe agora, pois, a tua mão debaixo da minha coxa. Então veja que o Abraão aqui, ele mostra que ele tinha temor e respeito às coisas espirituais da parte de Deus. Ele entendeu que era necessário que alguém espiritual, fiel, alguém que tinha domínio, alguém que era servo dele de verdade, é que pudesse fazer essa missão. Esse Abraão aqui representa os líderes também, mas eu vou deixar isso de lado hoje. Vamos falar sobre Jesus. Então, Jesus é esse Abraão aqui. Ele é aquela pessoa que está aqui no lugar de Abraão. E veja que esse Abraão, para poder dar continuidade ao que Deus tinha colocado na mão dele, ele escolheu um servo. E esse servo tinha uma característica. Diz aí, ó, versículo 2. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, e que tinha o governo de tudo, e que possuía tudo, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. E aí ele diz o porquê. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, e no meio dos quais eu habito, mas que irá diante da terra da minha parentela, e daí tomarás mulheres para o meu filho Isaque. Então, entre outras palavras, ele fez o servo dele fazer um juramento que ele tinha que ir até a casa dele, os parentes dele, para conseguir uma esposa para o seu filho Isaque. E por que isso é aqui importante para nós? As coisas espirituais, elas têm um segmento e elas precisam ser feitas da maneira correta. Se você quer um dia ser servo de Deus, como foi esse camarada aqui, Ebenezer é o nome dele, ele então foi usado por Deus para dar continuidade à semente que um dia ia chegar a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Mas por que ele foi usado? Repara que ele tinha o domínio de tudo. É aquela pessoa que entende no mundo espiritual como é que as coisas funcionam. Ela compreende que ela está debaixo de um jugo. Eu tenho falado, Deus me colocou esse entendimento, esse pensamento alguns dias atrás, e eu tenho batido na tecla, eu tenho falado. Alguns parece, né, pelo menos um que eu conversei hoje, parece que está acordando para a vida. Ao que se diz respeito a entender o seguinte: nós somos seres humanos como qualquer outras pessoas da face da terra. Nós não temos nada, absolutamente nada de diferente em qualquer ser humano da face da terra. Somos em todos os sentidos somos iguais. A única diferença é que eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e eu moro no corpo. A hora que eu consigo destacar para isso, no momento espiritual como esse, um momento espiritual, um momento sagrado. Então tudo tem que rolar como deveria, tudo tem que estar no seu devido lugar, seja o som, seja quem canta, seja quem serve a água aqui para mim, seja quem distribui, pega os envelopes, tudo que acontece nesse momento é altamente espiritual. E às vezes a coisa não sai como deveria, o negócio não vai como deveria, não temos resultado como gostaríamos da reunião, porque os que estão envolvidos na reunião, às vezes o membro, que eu já falei aqui, tem uns aqui que eu estou de olho faz tempo, o pior que a maioria é obreiro, que eu tenho observado daqui, estou assim já há um tempão observando isso. Eu estou falando às vezes coisas, né, eu sei quando Deus está me usando assim de forma inspirada, e às vezes eu estou falando aquela mensagem assim bombástica, e aí alguns assim, viajando, você vê que ele está viajando. Tem obreiro aqui que ele olha mais para os lados, procurando barulho, circunstância nada a ver, do que prestar atenção no que eu falo. E é simples, eu tenho 28 anos de altar, então a gente entende, né? Tem a experiência, ajuda, a gente consegue captar quem está dando atenção, quem não está. O cara pode estar lá na porta, ele pode estar aqui do meu lado, ele pode estar aqui em cima do altar. Você capta assim na essência do ar, se aquela pessoa está ou não inserida naquele momento, se ela está ou não inserida naquela situação. Agora há pouco eu estava procurando um versículo ali, e eu bati o olho no versículo e me distraí com algo que a Roselane falou, já sumiu. Falei, caramba,
Mas eu sei que é assim, e é assim no mundo espiritual também. É uma distração, é uma situação, é uma conversa, é uma atitude. Então, por isso, o Abraão escolheu esse servo, porque o Abraão, além dele ser o servo mais velho da casa, ele agia como filho, ele agia como que o que é do meu Senhor é meu. Então, ele cuidava, ele tinha cuidado, ele tinha todo um trabalho para ter tudo da casa do seu Senhor no domínio. Ele dominava tudo. Tudo que era da casa do Abraão, ele dominava, ele tomava conta. E aí, Abraão deu a ele essa grande missão. No final do versículo 2, está falando que era para pôr agora a mão debaixo da coxa, que era uma maneira de fazer juramento. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas era um costume da época, para fazer um juramento, colocava-se a mão debaixo da coxa do seu senhor, e ali fazia então o juramento. E aí então diz aí, para que eu te faça jurar, versículo 3, né? Pelo Senhor dos céus, do Senhor da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra e à terra da minha parentela, e de lá tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me? E se não quiser, ou não quererá, se porventura não quiser seguir-me a mulher dessa terra, farei, pois, tornar a seu filho a terra da onde saíste? Então lhe disse Abraão, guarda-te para que não faça de lá tornar o meu filho. Entre outras palavras, eu vou lá buscar a mulher. O senhor está falando aí que eu tenho que ir lá trazer uma mulher para o seu filho. E se ela não quiser vir? Eu faço o quê? Eu torno e dou uma mulher para ele nessa terra? Aí o Abraão dá a dica. O Senhor Deus dos céus, versículo 7, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que lhe falou e que jurou, dizendo, a tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tome mulher de lá para o meu filho. Veja como Abraão era um ser que entendia a situação espiritual. Veja como ele compreendia as coisas espirituais. Por isso que às vezes a gente tem tanto problema que poderia ser evitado se todo mundo que fosse de Jesus entendesse que a essência dele é ser espiritual. A essência dele é ter a espiritualidade. Porque tem tanta gente lá fora que é muito mais inteligente que a gente, muito mais bonito, muito mais sábio, muito mais capaz, muito mais forte, é mais do que a gente em tudo, segundo a carne. Mas se pegar essa pessoa, colocá-la dentro de uma igreja aqui, ou que seja ali, a gente para aí Ervante ali agora, faz todo mundo, não importa quem seja, todo mundo descer do carro e entrar aqui na igreja. Vamos fazer esse teatro. Todo mundo que a gente pegar ali, a gente manda descer do carro, do ônibus e enche a igreja, abarrota a igreja. E aí eu vim aqui como pastor e falo assim, pessoal, agora nós vamos falar com Deus, nós vamos orar a Deus. Imagine a tragédia que vai ser. Eles são carnais. Os incrédulos não têm acesso ao mundo espiritual. Eles servem, como diz a Bíblia, quem serve imagem de escultura fica igual a ela. Tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem garganta, mas não sai som, tem boca, mas não fala. Ia ficar uma coisa totalmente ridícula. Agora, aqueles que fossem requisitados para entrar na igreja e fossem filhos de Deus, que tivessem nascido do Espírito e fossem espiritual, aí então sim, nós vamos fazer aqui um verdadeiro trono de louvor e adoração a Deus. É isso que você precisa entender. Você não precisa se comparar com ninguém, você não precisa ser como ninguém, segundo a aparência, segundo a carne, mas você tem que ter um diferencial. O diferencial de ser aquele que tem todo o domínio da casa do seu Senhor. E o seu Senhor é Jesus. Ele é o Senhor. Abraão é o pai de muitas nações, mas a gente sabe que Jesus é que criou tudo. Ele é o criador de tudo. Ele é o verdadeiro pai de todas as coisas. E ele precisa de Ebenezer da vida para que ele possa então confiar obras e dizer para essa pessoa, olha, você vai em tal lugar executar tal missão. E se essa pessoa duvidar e falar alguma coisa, Jesus então aqui, como se fosse o próprio, diria, vai tranquilo, porque um anjo há de ir diante de ti. É obra espiritual, eu te requisitei para ser espiritual. Eu te chamei do meio dos carnais lá e te dei um espírito para que através de você eu possa reinar neste mundo. Porque se não for através de você, eu vou reinar como? Como é que o Senhor Jesus vai reinar num lugar onde tem só carnal, onde tem só pessoas segundo a carne? Ele não tem acesso. Então ele precisava de alguém que entendesse o mundo espiritual. E olha aqui que deixa bem claro aqui, no versículo
7, né? Ele deixa claro aí, no finalzinho lá, no final do versículo 7. A tua semente darei essa terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que lhe tome mulher de lá para meu filho. E se a mulher, porém, não quiser vir, não quiser seguir-te, será livre do seu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. E outras palavras, se a Rebeca fosse uma carnal, ia se lascar também. Ela ia também perder as bênçãos que Deus tinha para ela nessa terra. E assim é todo aquele a quem Deus chama para fazer parte da igreja. A igreja não é um conjunto ou um ajuntamento de pessoas humanas apenas, mas é um ajuntamento de pessoas que vivem e adoram a Deus em espírito e em verdade. Se você não tem essa preocupação, você está perdendo o seu tempo, seja aqui na igreja ou seja em casa. Ninguém tem super memória, ninguém tem uma situação de uma coisa só. Como uma vez uma irmã falou assim para mim, pastor, eu tenho dificuldade de orar sempre, de ler a Bíblia sempre. E vou ser sincero, até de vir muito da igreja tem dificuldade. Porque afinal também Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Eu falei, irmã, a senhora come todo dia? Claro. Só toma banho todo dia? Sim. A senhora faz tal coisa todo dia? Sim. E por que Deus não? Assuma que a senhora é carnal, que fica mais bonita. Não tenta espiritualizar uma coisa que não tem a ver. Essa é a situação, ou seja, as pessoas têm esse ledo engano. Mas Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o que eu penso, Deus já sabe o que eu vou falar, para que eu vou falar então? Para que eu vou lá na igreja? Deus está aqui na minha casa, está no meu quarto, está no banheiro, está no carro, está onde eu estiver, estou lá na praia, Deus está lá. Estou no avião, Deus está lá. Se eu for pegar uma espaçonave e for para o universo ou para as estrelas, a atmosfera, Deus está lá. Então, para que eu vou me preocupar em falar com esse Deus? Para que eu vou me preocupar de orar a esse Deus? Ele sabe de tudo, conhece tudo. E aí que está, então, o engano. Porque nós que somos espirituais, precisamos fazer assim, porque vivemos naquilo que não se vê. A gente tem que crer no que não se vê. Não se vê anjo, mas eles existem. Não se vê demônio, mas eles existem. Não se vê a questão da eternidade, no sentido visual, ninguém enxerga a eternidade. Deus vai abrir um botão e mostrar o céu. Aí, como vai ser a sua eternidade, tá vendo? Se for fiel, se acreditar em mim, vem para cá. Não, é tudo pela fé. Fé é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, eu não posso viver pelos sentidos, eu não posso viver pela carne, eu tenho que viver pelo Espírito. E esse camarada entendeu, olha o que diz. Então, pôs o servo, a mão debaixo da coxa do seu senhor e jurou-lhe, dizendo este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Veja a moral que o cara tinha. Tudo que era do Abraão estava na mão dele. E é o que nós precisamos ter em relação a Deus. Tudo que é dele está na nossa mão, para usarmos, logicamente, de situação devida, né? E tudo que era do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naó. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíram para lhe tirar água. E disse, Senhor Deus, de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Aqui eu tiro uma lição que eu aprendi com o pastor Jaime e também com o Rosivaldo e outros mais, né? Pessoas que estavam debaixo de autoridade de alguém e eles então tinham um problema. Como agradar a autoridade? Me lembro que o Rosivaldo às vezes chegava, abria o culto e aí fazia assim uma adoração, uma busca, uma coisa assim e tal. E aí, de repente, ele estava feliz porque estava fazendo aquele culto. Aí chegava o missionário, irmão, você pode cantar assim, irmão? Parece um velório isso aqui. Tinha que cantar um hino mais animado, mais alegre. E aí ele ficava meio chateado, mas não falava nada, né? Ele ficava quieto. Mas pensava, meu Deus, errei de novo. Aí passava outra ocasião e falava, não, agora eu vou fazer um hino agitado. Agora vai ser, né? Vamos pular para cá, para lá, celebrar com júbilo ao Senhor, nós todos moradores. Ô, irmão, tem que buscar Deus, irmão, fazer uma adoração e tal, fica aí pulando para lá e para cá, parece uns macaquinhos. E aí ele falou, caramba, e agora?
Eu tento de um jeito, tomo na lata, tento do outro, tomo na lata, aí a ficha caiu. Eu falei, peraí, mas o senhor da reunião, o senhor, humanamente falando, do culto, é o missionário. Quem é que sabe o que está no coração dele? Deus. Quem é que conhece o que vai ser necessário para o culto? Deus. Passou a orar a Deus, foi Jesus, o Senhor dirige. Não vou cantar o que eu quero, o que eu gosto, não vou fazer o que eu acho certo, mas eu estou lá debaixo da mão do seu Senhor. Em outras palavras, o Senhor da reunião, o principal ali para chegar e dar a palavra, era o missionário. Acabou. Nunca mais tomou bronca. Toda vez que ele acabava de abertura do culto, o missionário chegava e elogiava. Ô irmão, que bom, né? Olha, a glória de Deus está entre nós e tal, tal. Sempre acertava, porque entendeu que ele estava ali em nome de um senhor. E no caso, o missionário que era o senhor da reunião ali, né? Ele que era o chefe ali para fazer o culto e tal. E assim esse camarada entendeu perfeitamente, vê a situação. Ele diz aqui, ó, versículo 12, e disse, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão. Ele nem falou, meu Deus, Deus de Abraão. Só resolveu com ele lá, Abraão, meu Senhor, aí ele vai e faz um pedido. Dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor Abraão. Veja a capacidade que o camarada teve de entender a posição dele e o lugar dele. E às vezes nós não entendemos isso em relação a Jesus. E aí as coisas não saem como deveria, a gente não encontra a Rebeca da vida, não faz aquilo que deveria ser feito. E qual o motivo? Que a gente quer dar o que é nosso. A gente quer fazer o que a gente acha certo, o que a gente acha legal. Isso pode estar acontecendo em casa, na família, num filho, numa filha, numa situação que está gerando mais problema do que solução. Por quê? Porque a pessoa não consegue separar. Hoje eu estava conversando com o irmão Marcos, e aí ele falou assim, pastor, uma vez eu entendo certas pessoas que têm dificuldade de lidar com a família quando se converte. Porque para mim foi difícil. E eu me lembro uma vez, estava numa festa, todo mundo numa festa, aí estava meu pai, que agora já é até falecido o pai dele, aí ele disse que estava o pai dele e o tio conversando numa certa distância. E aí o tio perguntou, e aí como é que está a família e tal? E o Marco, como é que está? Aí o pai dele falou assim, tá aí, né? Agora virou crente, virou essa coisa aí e tal. E ele falou assim, olha pastor, na hora eu me senti como um pai falando, fazer o quê, né? Ele escolheu, ele falou desse jeito, virou crente, né? Agora escolheu esse negócio de igreja aí, fazer o quê, né? É quase um pai dizendo assim, meu filho é um maconheiro, fazer o quê, né? Eu dei boa educação, mas ele resolveu fumar baseado, fazer o quê? Ele resolveu ser ladrão, ele resolveu negar a natureza sexual dele, fazer o quê, né? Ele falou, olha, eu me senti como sendo um drogado, que o pai falando, fazer o quê, né? Virou aí um vagabundo, um ladrão, um bandido. Quer dizer, mas por quê? Porque a pessoa não tem entendimento espiritual. Ela não compreende esse negócio de deixar família, deixar lazer, deixar a vida em si para poder estar numa igreja. Isso é coisa de louco, coisa de otário. Isso é coisa para quem não ama a Deus ou para quem não entende as coisas. Antigamente falava que quem lê muito a Bíblia fica louco ou faz lavagem cerebral e todas essas mentiras que o diabo vai criando. Por isso Deus, para poder desenvolver um ministério na mão de alguém, para poder fazer essa pessoa crescer, ela tem que entender os princípios espirituais. Ela tem que compreender que não se trata de assunto humano, não se trata de coisa natural, mas sim sobrenatural. E aí funciona, olha o que diz, vamos ler direto agora. Diz o versículo 13, eis que estou em pé junto à fonte de água, e das filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, a donzela a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba, e ela lhe disser, bebe, e também darei de beber aos seus camelos, que essa seja a quem designaste a meu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. Pedi um sinal. Olha, se o senhor está me ouvindo, então o senhor vai fazer o seguinte, eu vou pedir água para uma dessas donzelas aí. E quando eu pedir, ela vai ter que dar água para mim e para os meus camelos. Ele tinha 10. Segundo diz os estudos aí, um camelo seco, se ele tiver zeradinho de água, ele é capaz de tomar de 90 a 100 litros de água, dependendo do tamanho dele. Quando ele está com pouca sede, ele toma 30 a 40 litros de água. Cada um, eram 10.
Naquela época, poço era fundo, igual isso aqui que você está vendo. Ó. Serve aqui para ilustração. Está vendo aí, ó, a imagem aqui desse poço? Aquele negócio aqui, ó, esse aqui, que é a talha para pegar água, é de pedra. Isso pesa muito. Pesa demais. Sem água. Agora imagine jogar esse troço lá embaixo e puxar com água. Não era para qualquer um. Era uma coisa que só os valentes, só os mais dedicados, só as mulheres mais hábeis é que eram capazes de fazer isso. Agora imagine, detalhe, ela não podia ser muito grande. Imagine você joga um negócio desse que pesa 3, 4 quilos lá para baixo. Vamos supor que ela pegue 5 litros de água. Juntando os dois, já quase 10, para puxar na corda. Imagine a batalha. Agora, ele tinha 10 camelos. Se cada um tomasse 30 litros, ia ser 300 litros de água. Se a talha puxasse 5, é simples, ó, pá, rapidinho. Ela ia ter que fazer 60 vezes o movimento. Jogar e puxar. Jogar e puxar. Lembrando que era mulher. Segundo, o negócio era extremamente pesado. Então o teste não era para qualquer um. É para aquele que entendesse. É por isso que percebe-se que a Rebeca também era assim, tinha o lado espiritual. Era para quem entendesse que aquilo não podia ser comparado a uma coisa natural. Como é que uma mulher, no sentido natural, ainda que ela tivesse 2, 3 amigas lá, donzelas, perto dela, como é que ela ia conseguir tirar, vamos exagerar, os camelos iam tomar 50 litros de água cada um. Então são exatamente 500 litros. Se ela tivesse que jogar lá e puxar 5 litros de cada vez, são 100 vezes jogar lá e puxar. Jogar e puxar, ainda colocar lá para o camelo tomar. Vê se não é uma coisa fora do padrão. Uma coisa que está, né, além do natural de uma pessoa. Muitas correriam e diriam, mas dá água para você, tudo bem. Se ele tinha 10 camelos, fala quantos servos ele tinha. Mas tinha lá alguns servos. Então dar água para um homem é fácil. Um homem, por mais sede que seja, raramente você vai encontrar alguém que consiga virar de uma vez só 2 litros de água. Male 1. A maioria não vai passar disso. Não consegue, a barriga dói, ele não consegue tomar muita água. Agora e os camelos? E é assim que Deus vai olhando para mim e para você e percebe que Ele pode fazer de você um ser espiritual, servo de Abraão, porque você sabe lidar com aquilo que é além das suas forças, aquilo que é além do natural, é além do comum. Hoje eu estou assim, né? Eu estou igual esse camarada aqui. Deixa eu definir a mensagem aqui para você entender. O versículo 15. E sucedeu que antes dele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saíra com o seu cântaro no seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão nenhum havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Veja que ela desceu e subiu, já estava voltando. E aí diz aqui, então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. Veja, respeitosa, né? Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse, trarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. Olha, eu não vou trazer um pouquinho para mexer só para molhar o beiço do camelo, está tudo certo. Ela falou por si própria. Ultimamente eu estou assim, eu estou procurando atitudes assim em pessoas. Ao que se diz respeito a isso, por si própria ela disse. Ele não falou nada no assunto. Ele orou a Deus. E Deus colocou essa disposição dentro do coração dela. Ela não só deu água para ele não pediu água para os camelos, ele não pediu água para ninguém, pediu para ele. E ela então virou e disse, olha, eu vou dar água também para os seus camelos. E interessante que ela diz aqui no final, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Em outras palavras, se cada camelo tomasse 100 litros d'água, ia ser 1000 litros d'água. Para ela conseguir 1000 litros d'água, ela teria que jogar o cântaro. Veja bem, eu estou exagerando, viu? Eu não acredito que esse cântaro coubesse
o que joga lá embaixo para pegar água, eu não creio que ele coubesse 5 litros, mas vamos colocar 5 litros de água por cântaro. Ele ia ter que jogar lá embaixo e puxar 200 vezes. Ela era mulher. Onde tem força física para fazer isso? E o tempo que isso ia levar? E a dificuldade. Como é que ia ficar a mão dela de jogar e puxar na corda? Joga e puxa, e põe no cântaro, e volta, joga, puxa, vai lá e põe no cântaro, e volta. 200 vezes. Tenta imaginar. Pensa nas entrelinhas, o ralo que essa cidadã tinha que ter. Deus escolhe gente assim. Deus escolhe gente que está além do seu natural. Ah, mas eu sou preguiçoso, não consigo orar de madrugada porque o meu sono é pesado. Se vira. Põe um relógio para despertar, acorde de madrugada vai orar. Simples assim. Eu chegar para um aqui que foi viciado, que vivia nas noitadas da vida, ô, irmãozinho, vamos fazer uma vigília hoje, das 10 às 4 da manhã. Mas é porque amanhã eu vou trabalhar e tal. Mas antigamente você não ficava a noite inteira atrás de droga, para lá e para cá, ia trabalhar assim mesmo? Antigamente você não ficava no carnaval, nas candaias, ia trabalhar no dia seguinte? Mas como é que é, né? Aí vem aquela história. Mas eu não preciso fazer esse sacrifício, porque Jesus já fez, porque Jesus já morreu por mim. Em outras palavras, ele está tentando andar no natural, querendo ser abençoado de forma sobrenatural. Isso não existe. Nem aqui e nem em nenhuma outra igreja do mundo, em nenhuma parte da terra. Deus é Espírito, e Ele importa que aqueles que o sirvam, o sirva em espírito e em verdade. Para a gente concluir a mensagem, ele diz assim, ó, ela falou, até que eles beber. E versículo 20 diz, e apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou água para todos os camelos. Nenhum deles ficou sem tomar água. Olha que coisa. E aí diz, e o varão estava admirado em vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. É que ele não falou nada, ele só ficou admirado. Agora veja o detalhe, o camelo não era do cara? Por que ele não foi lá folgado? Por que ele não foi lá pegar água para o camelo? Por que ele sentou lá e ficou lá no bem bom e a coitada da mulher sendo explorada daquele jeito? As coisas espirituais não se vê da maneira natural, se vê através do Espírito. A Rebeca precisava ter aquela experiência, ela precisava passar por aquilo tudo, para lá na frente Deus fazer dela até uma grande bênção que fez, que sabia mais do plano de Deus do que o próprio Isaac, que ficou velho depois e ficou cego. Quem enxergou quem era o abençoado, que era o Jacó e não o irmão dele, o Esaú, foi a própria Rebeca. Então é assim que Deus testa, irmão. É assim que Deus faz. Eu me lembro uma ocasião, eu contei um tempo atrás para os irmãos, eu fiquei assim extremamente chateado uma ocasião, um domingo, que eu cheguei atrasado. E atrasado assim, eu chegava às 6 horas, cheguei 6h15, a igreja estava aberta. Aquilo para mim foi quase como blasfemar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? E eu não tive culpa, foi o busão que atrasou. Não, nesse dia eu acordei atrasado e peguei um outro ônibus. Então, a culpa, aspas, foi minha. Mas eu me lembro que eu tinha chegado em casa naquele dia 1h da manhã. E eu acordava às 4h30 e pegava o ônibus às 5h15. Então, quer dizer, mas eu cheguei muito tarde. Mas aquilo me deixou corroído, me deixou arrebentado por dentro. É uma coisa besta. Mas eu sabia que estava sobre a minha responsabilidade estar lá no horário, abrir a igreja e fazer o meu papel que Deus escolheu para que eu fizesse. Assim, irmão, Deus vai escolhendo os que são espirituais. Aqueles que entendem que nós vivemos numa guerra espiritual. E essa guerra se cumpre no mundo espiritual, onde se vê pessoas que entendam que não se pode, muitas das vezes, respeitar o seu limite humano, o seu querer, a sua vontade, caso você queira ser uma bênção na mão de Deus. Essa é a situação. Então, Deus ouve orações. Vamos lá no livro de Jó para a gente finalizar a mensagem. Jó, capítulo 42. Por isso até eu já pus essa camiseta para poder relembrar o que lá atrás nós já falamos. Ele diz aí, Jó 42, o versículo 1.
diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tu tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Se o que você tem dentro de você é pensamento de Deus, você entende que ninguém e nem nada pode te impedir. Se o que você pensa é natural, na hora das dificuldades você para. Se os pensamentos que há em você são pensamentos de Deus, você sabe que ninguém e nem nada pode impedir aquele pensamento de se tornar uma realidade. Agora, repito, se o pensamento que você tem for natural, Deus não pode operar. Aquele camarada entendeu: Deus do meu Senhor Abraão, me faça valer aí a minha viagem. Me abençoa aí, ou abençoa o meu servo Abraão através de mim. Ele entendeu, orou, creu, fez o propósito. A mulher que eu falar tal coisa, a donzela, vai fazer tal coisa. E aí, de repente, vem Rebeca. Aconteceu daquela maneira, porque o Abraão lá atrás pensou que a mulher ideal para o filho dele tinha que estar lá, naquele lugar onde o servo foi. O servo foi pensando que o Deus de Abraão, ou o Deus, o Senhor dele, ia cumprir o que sempre cumpriu. Se você ler a história, mais tarde ele estava conversando com o Labão, pai da Rebeca, e ele fala: Deus abençoou muito meu servo Abraão, meu senhor Abraão. Então ele via que Deus abençoava Abraão em tudo. Consequentemente, ele foi com esse pensamento: Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Quando Abraão falou ao anjo do Senhor: vai adiante de ti. Se fosse escarnecedor, dizer: cadê esse anjo que ele falou que eu não estou nem vendo? Está eu e os servos aqui, cadê anjo? O Abraão falou, ele podia até querer procurar, porque afinal de contas, era muito comum naquela época se ter aparição de anjos. No capítulo 18 de Gênesis, o anjo, 3 anjos, foi falar com Abraão. Ele deve ter conhecido essa história. Quem sabe Abraão um dia sentou para conversar com os servos e disse: olha, um dia desse eu estava aqui em tal lugar. Lembra aquele dia que eu mandei preparar comida rapidinho, que a Sara foi lá fazer pão, você matou aquele novilho e fez aquele banquete? Ah, lembro, senhor. Pois é, aquele dia eram 3 anjos que estavam ali, ó. Vieram aí me visitar para dar a promessa para o nascimento do Isaac. Poxa, que bom, né? Não, só é de Deus mesmo, né? Só tem até contato com anjo. Repare, essa é a característica. Então o Jó conclui dizendo: bem sei eu que tudo podes. Tem tradução que diz que tu tudo podes. Essa aqui só fala que tudo podes. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Se você se sente impedido de ser de Deus, que a mamãe está com cara feia, que o papai não te apoia, que o trabalho, que o horário, que o bairro, que a igreja, que o pastor, então você não nasceu para ser realmente um ser espiritual na mão de Deus e nem fazer parte da obra do Senhor, no que diz respeito até à sua família. Porque quando o pensamento é dele, de Deus, você não vê impedimento. Você vê só uma coisa: cumprimento, vai se cumprir o que Deus mandou. E aqui ele deixa bem claro, e o versículo 3: quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Escuta-me, pois, agora e falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me, como ouvir os meus, como com o ouvido dos meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu estou te conhecendo. Aí ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Entre outras palavras, o Jó, naquele momento que foi os últimos minutos de sofrimento da vida dele, ele entendeu que o que ele falava ele não compreendia, porque as coisas espirituais só se entendem de forma espiritual. E Deus é um ser espiritual. E é por isso que muitos de nós perdemos a batalha. Eu estava agora há pouco dando um exemplo ali para a dona Roselane. Veja, quantos de vocês já viram pessoas possessas por um espírito imundo, por um demônio? E aí, então, muitas das vezes a pessoa fica agitada, fica brava, e altera a voz, e a pessoa fica forte. Eu já vi demônio grudar banco assim, que pesava, acho que 60, 70 quilos, não me lembro se 70 ou 60 quilos, pesava o banco, e o demônio levantava assim no corpo de uma menina, magricelinha,
que parecia que pesava 5 quilos o banco. E eu sei que era pesado porque tinha que ter 2 homens valentes para tirar ele do salão, para a gente poder limpar e ensarar o salão quando a gente queria lá em Santa Amaro. Banco de madeira, enorme, pesadíssimo. E manifestou o demônio numa menina lá uma vez, sequinha, magrinha, desnutrida, né? Como aquela que diz, de frente parece que está de lado, e de lado parece que já foi, de tão fino que é. Assim era essa menina. O demônio manifestou, ela grudou o banco assim, levantou como se não fosse nada, e blum, jogou em cima dos outros. Facinho mata uma pessoa. Aí eu fico pensando, se um demônio possuindo uma pessoa é assim, imagine a posse do Espírito sobre homens como Davi, por exemplo, na guerra. O Espírito Santo nunca vai tomar nossa consciência, nunca vai nos fazer ficar como aqueles que são possuídos por um espírito imundo, entortam todo, né? Quando manifesta, já põe a mão para trás, que é sinal de reverência à autoridade que está ali e tal. Ele não vai fazer nunca isso conosco. Mas imagine a potencialidade que ele pode dar para você ser rápido aqui, ó, aqui na cabeça. Você não esquecer nada, você aprender a fazer oração focada, você aprender a cantar como deve, perceber a situação, enxergar as coisas como elas são, seja tocar como deve, seja comprar como deve, vender como deve, que é a casa que compra, a casa que vende, enfim. Imagine a capacidade que esse Espírito poderia dar a você. Se o demônio é capaz de fazer isso tudo numa pessoa, altera a voz, altera a força física, altera tudo. Imagine o que Deus poderia fazer através do Espírito. Ele não vai, logicamente, manifestar na pessoa, assumir. Mas lê a história. Você vê claramente, nas entrelinhas, pelo menos, a força excomunal que Deus dava a uma pessoa. O Gideão, Deus deu 300 homens para ele. E o exército que ele tinha que enfrentar começou com 32 mil. Ainda assim era pouco, porque o exército inimigo tinha 135 mil. Ou seja, quase 5 vezes o número do exército do povo de Deus naquela época. 135 mil, povo de Deus 32 mil. Já era pouco diante dos 135. Mas Deus ainda espremeu mais. Falou, não, tem um monte de covarde aí, vai atrapalhar. Manda os covardes, os que amam a família, os que têm medo, os que amam a sua casa, manda embora. O Gideão viu 22 mil pessoas dos 32, 22 mil foram embora. Ficou 10. O Gideão disse, 10 mil até um número razoável, né? Mas era 135 mil. Mas aí Deus arrocha mais. Falou, não, manda eles tomarem água. Os que tomarem água levando a mão na boca e lambendo como cachorro, você separa. E aí o Gideão mandou o pessoal tomar água, foi fazendo a separação e descobriu que dos malucos só tinha 300. E aí o Gideão deve ter dito, bom, pelo menos agora vai ficar 9.700. E Deus disse, não, você inverteu, filho. Os 9.700 podem querer ir para a guerra, mas vão atrapalhar, manda embora. É só os 300. É você e os 300. Mas, Senhor, é 135 mil. Operando Deus, quem impedirá? Todo impedimento que você tem, que você diz que foi Deus que falou, ou é coisa da sua cabeça, ou Satanás que colocou esse pensamento em você, mas de Deus não pode ser. Eu bem sei que tu tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quando o pensamento que está dentro de você em relação a uma obra, em relação a alguém da família, em relação a alguma coisa, é de Deus, você não enxerga o impedimento, você enxerga a vitória, você enxerga a realização do fato. E ninguém mais do que ninguém pode responder. O que você pensa a respeito de certos assuntos? Ou um dia já pensou, alguns já até esqueceram. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamento que vem da parte de Deus é pensamento de paz e pensamento de conclusão, de realização do que ele pensa. Quando é pensamento humano, há impedimentos, há barreiras, há dificuldades. Quando o pensamento é de Deus, não há impedimento. Você pensa assim. Você entende que você é um ser humano, que você é limitado, que você é carne e osso como qualquer um também, no sentido natural.
Mas independente disso, o seu pensamento é fixo. Assim Deus usou o missionário para ser pai de uma grande igreja, uma grande nação, podia assim dizer. Assim Deus usou outros líderes aí que surgiram praticamente sozinho. Conheço uma história de um que ele vendia sorvete, aqueles negocinho de vender sorvete para juntar dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Foi assim que ele começou. Hoje é um grande ministério. Mas sabe por que deu certo para eles? Porque o pensamento que eles tinham era pensamento de Deus. E quando é pensamento de Deus, não há impedimento. Qualquer coisa que você possa dizer, não, porque foi Deus que me fez pensar assim. Ô irmã, parou por quê? É porque meu marido ficou me perseguindo, porque lá em casa, no meu bairro, no meu trabalho, a minha saúde... É uma coisa errada. Pensamentos de Deus, ninguém traz impedimento. O diabo pode inventar o que quiser, fazer o que quiser. Você olha aquilo ali, tira como letra. Você é como José. A Bíblia diz que José crescia além dos muros. José era frutífero, plantado junto à fonte da vida. E diz a Bíblia que os seus ramos cresciam além do muro. Se colocar um muro, você cresce por cima. Você passa por cima e vai que vai. Porque o que você pensa é pensamento de Deus. É isso que você precisa entender. Quer achar a sua Rebeca? Quer achar a sua bênção? Quer achar a solução para o seu problema? Quer achar a resposta que você busca na sua vida? Primeiro você tem que ser como Ebenezer. Está debaixo do seu Senhor, e o Senhor ali não é homem não, viu? Vamos levar em consideração esse Senhor aqui como Jesus. É como Jesus dizendo, olha, eu vou te dar tal coisa. Vai em tal cidade porque o que você precisa está lá, naquele lugar. Está naquela igreja, está naquela pessoa, está naquela ocasião. E você crê nisso. E crendo, dá certo, porque é Deus operando. Essa é a regra. Isso é uma oração, é uma situação que Deus faz para cada um de nós. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, então, primeiro reconhecer que às vezes não estamos recebendo bênçãos, porque não estamos vendo o Senhor como nosso Senhor. Porque se o Senhor abençoou Abraão, e o servo disse que o Deus do meu Senhor Abraão me faça beneficência. Quanto mais nós hoje podemos dizer ao Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nunca deixou de ouvir uma oração de Jesus. O Senhor nunca deixou Jesus desamparado. O Senhor nunca falhou em nenhuma ocasião com o seu Filho amado. E se assim estamos debaixo desse senhorio, daquele que sabe onde nos manda, aquele que sabe onde tem a pessoa que precisamos, aquele que sabe onde está a pessoa ideal para fazer a obra ideal, como poderemos ter derrota, Deus? E agora, meu Deus, que o Senhor coloque no coração dessa mulher, deste homem, esse pensamento de Jó, aonde ele diz, eu bem sei que tu tudo podes, e que nenhum dos teus planos, ou nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meu Deus, quando o pensamento que nós temos, que foi colocado em nós, é do Senhor, não há impedimento. Não há quem possa impedir que aquilo se conclua. Não há quem possa impedir que aquilo se realize. E é assim que nós vamos viver, Pai. É assim que nós vamos estar a partir de hoje. E trago isso agora para a realidade da nossa família. Não importa, meu Deus, onde esteja aquela criança, aquele jovem. Não importa onde esteja essa pessoa. Importa que essa palavra hoje se cumpra. E se esse pensamento que o Senhor deu a este homem, essa mulher, é aquele feito segundo a tua palavra, não haverá impedimento. Não importa o quanto a pessoa diga que nunca vai se converter, que nunca vai ser de Jesus, não importa o quanto a pessoa lute contra, não importa onde ela vá, não importa o que ela fale, não importa o que ela vista, o que ela gosta, o que ela pratique, importa que se o pensamento de será salvo tu e tua casa, foi o Senhor que revelou o coração dessa pessoa, o Senhor sabe, essa pessoa saberá que não há impedimento. Não há nada que possa impedir o Senhor de cumprir aquilo que a fez pensar, aquilo que a fez acreditar. Estamos debaixo de um Senhor muito maior do que Abraão, é o dono do Abraão. Então, por essa razão, temos total confiança de que o Senhor nos mandará no lugar certo, na hora certa, encontrando a pessoa certa. Assim é a bênção do Senhor. E eu creio nisso, Pai. E eu uso agora a sua autoridade, o seu poder, e eu amarro
amarro Satanás agora, e você e os seus demônios, Satanás está amarrado, e não poderá mais enganar essa pessoa, porque assim ela vai viver, também assim como Jó, ela vai falar: eu sei que tu tudo podes, e que nenhum dos teus planos, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Assim será na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Daqui a pouco a gente ora pela família, um pouco mais, né? Deixa eu falar aqui que o pessoal de casa está aqui, ó, aquele envelope de dízimo que você já conhece. Atrás tem as contas da igreja, você pode fazer uma transferência conforme for da sua preferência, e você escolhe aqui, o banco faz, e você mande para nós depois o comprovante, mande para o meu WhatsApp ou da igreja, da minha auxiliar, para a gente colocar como sendo alguém aqui dessa igreja que tem ajudado a manter as portas dessa igreja abertas, e Deus vai abençoar rica e abundantemente. Lembrando que agora domingo, dia 12, às 8 e às 18 horas, Santa Ceia do Senhor. Vamos assentar à mesa, vamos comer do corpo, beber do sangue do Cordeiro. Ele diz que a comida verdadeira é o corpo dele, e a bebida verdadeira é o sangue dele. Ele diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele viverá por mim. Você quer viver por Jesus aqui na terra? Você quer ser guiado por ele, controlado por ele, no sentido de ajudar, de te proteger, de te abençoar? É necessário sentar-se à mesa, comer do corpo e beber do sangue do Cordeiro Santo de Deus. Então venha participar conosco da Santa Ceia, às 8 e às 18 horas, vai ser uma grande bênção. E você que já ajuda a igreja sempre financeiramente, traz uma oferta especial na Santa Ceia, e você então possa trazer a sua oferta, tendo condições que você traga sempre o seu melhor, e Deus então receberá com gratidão do seu coração, e vai te abençoar, tá certo? Então, Santa Ceia. Mas hoje é sexta, agora na sexta, já é quarta, ainda falta sexta. Às 9, às 14, às 19 horas e 30 minutos, oração de libertação de poder de Deus, tá certo? Deus abençoe você, fique na paz em nome de Jesus.